Saudações, gente bonita. Em Goiás, 8 horas e 15 minutos, são 20 graus, né? 20 graus Celsius de temperatura. E, bom, tá um dia lindo. Tá um dia muito bonito. Nós hoje vamos para uma missão mais específica, porque tá tendo promoção de galinha no supermercado, né? R$ 5,49 o quilo. Não podemos perder. Mas é claro que a gente não vai falar disso. Quer falar de outra coisa. Seguinte. Ontem, na primeira metade da live, nós nos dedicamos a falar sobre o lance do porta-aviões americano. Se ele tinha sido avariado ou não. Parece que sim. As evidências são no sentido que ele foi avariado. Mas eu me esqueci de comentar o mais importante. A questão toda é que ele foi posto para correr. Ontem, na hora que eu fui dormir, ele já estava a 1.100 quilômetros da costa do Iêmen. Provavelmente na direção das Chagos, como a gente previu. E aí, gente, o que conta é um grupo de guerrilheiros, olha só, um grupo de guerrilheiros misto de agricultores com criadores de cabra conseguiu colocar um porta-avião americano para correr. Vocês têm noção do que é isso? Ah, não afundou, mas esse não é o caso. Se ele afundou, não. A questão aqui é que ele foi posto para correr. Os Houthis colocaram um porta-aviões dos Estados Unidos para correr, certo? Colocou o leme debaixo das pernas e ó, tá fugindo na direção das Chagos. Essa que é a questão. O outrora, ó, o símbolo do poder dos Estados Unidos, um porta-aviões nuclear com o nome de um presidente, né, Dwight Eisenhower. Ó, é uma banheira de aço que tá correndo dos Houthis. Houthis. Não é do governo do Iêmen, não, gente. É de um grupo guerrilheiro. É dos Houthis. Um grupo guerrilheiro formado por pastores de cabra e pequenos agricultores, artesãos, quase certamente, colocou o porta-avião nuclear dos Estados Unidos, Dwight Eisenhower, para correr. Então, se alguém tinha qualquer dúvida da decadência dos Estados Unidos, se alguém tinha qualquer dúvida que eles não são de fato nada, sabe? Cara, esse país está querendo enfrentar a Rússia. A Rússia. Eles não conseguem enfrentar os Houthis. Então, de verdade, já era. Já era. Quando eu falo, os Estados Unidos não têm chance. É sobre isso que eu estou falando. Eles realmente não têm chance. Perfeito? A era de dominação dos Estados Unidos acabou. Como vai ser feita a transição para o mundo multipolar é mais uma decisão deles, dos Estados Unidos, que do resto do mundo. Eles vão cair atirando, ou seja, vão se machucar muito, ou vão fazer um pouso suave, vão aceitar a derrota porque dói menos. É uma decisão que eles vão ter que tomar. Uma decisão deles. A Rússia está de boa. A China também quer paz. O Irã, eu não sei, né, até que ponto. O Irã tem umas coisas para resolver. Como Estado ilegítimo. Que não... Gente, convenhamos aqui também, né? Convenhamos aqui também. O Estado ilegítimo é inegociável. Ele vai ter que ser destruído. Isso é um ponto. Não? A Ucrânia vai ter que voltar para a Rússia. Taiwan vai voltar para a China. E o Estado ilegítimo vai ter que ser legitimado. Esses 3 pontos são inegociáveis. Não é? A gente pode começar por aí. Ah, mas a Rússia está negociando a Ucrânia. Tá nada. Acredito naquilo não. Sabe? Ele sabe que o Ocidente não tem escolha.
Eu vi alguém do canal comentando que a Alemanha parece que vai convocar 800 mil reservistas. Eu fico pensando, tá, a Alemanha vai convocar 800 mil reservistas. Vamos falar sobre isso. Primeiro, duvido muito que sejam 800 mil desempregados. Essas pessoas estão trabalhando. Como a Alemanha vai sobreviver sem 800 mil trabalhadores? Muitos deles devem ser pais de família. E aí? Outra. O governo do salsicha de fígado e o Partido Verde não vão ser reeleitos. O Partido Verde vai sumir. Que os alemães estão possessos de ódio com a faladora de bobagem Ana Helena Baerbock. Certo? A irresponsável que não pensa no próprio povo, que está se lixando para a opinião do povo alemão. E o salsicha de fígado, aquilo é uma nulidade, né? Uma nulidade moral, uma nulidade intelectual, uma nulidade administrativa. Por favor, do homem daquele. Então ele não vai ser reeleito. Por que ele está fazendo esses planos? Se não é ele que vai governar. É a mesma coisa que o Sunak. Sunak, para terminar o governo ridículo dele, ele convocou a eleição por 4 de julho, dia da independência dos Estados Unidos. Porque assim, o Partido Conservador, escreva o que eu estou dizendo, vai sofrer a pior derrota da história. Vai desaparecer politicamente. Por causa de um governo corrupto, incompetente, que comete estupidez. Uma em cima da outra. A Inglaterra já estava, até esses dias para trás, considerando em não ter mais blindados. Ou seja, vai virar uma milícia de defesa. O exército britânico. Uma milícia de defesa. E é esse o país que vai enfrentar a Rússia? Ah, gente, por favor, né? Por favor, vamos ser realistas aqui na nossa análise. A Europa não tem nem chance. A Holanda não teve que aposentar o navio. Não porque o navio estivesse ruim. Não. É porque não tinha mão de obra. Não tinha marinheiro, não tinha engenheiro. Essa é a situação. E aí a Alemanha vai convocar 800 mil reservistas. Para fazer o quê? Perder mais voto ainda? Mostrar para os Estados Unidos que eles estão abanando o rabinho? Cara, a pergunta, de um ponto de vista geopolítico prático, não é nem se a Rússia aceitará um Estado ucraniano, que é uma criação ilegítima, né? A criação ilegítima. O povo ucraniano, na votação de 1990, que a União Soviética fez para saber se os países queriam ficar ou não na União Soviética, o povo ucraniano votou maciçamente para ficar. A independência foi feita à revelia da vontade popular, com o cachorrinho fraudiqueiro liberal Boris Yeltsin comandando o processo. Ok. É um país legítimo, que nunca antes havia existido como Estado independente. Vai voltar a fazer parte da Rússia como sempre foi. Como eu disse, Taiwan não tem a menor chance de ser um Estado independente, porque é parte inalienável do território chinês. E o Estado ilegítimo, aí, aquilo é uma ofensa contra a humanidade. Não é uma ofensa contra os palestinos. Não é uma ofensa contra os árabes. Não é uma ofensa contra os muçulmanos. O Estado ilegítimo ofende a humanidade. Também não pode continuar existindo. Mas voltando ao caso da Ucrânia. Pergunta não é se a Ucrânia vai continuar existindo como Estado independente. A pergunta é por que a Rússia permitiria isso? Por que a Rússia permitiria? Ela vai ganhar alguma coisa com a existência da Ucrânia como Estado otanista nas fronteiras? Ela vai ganhar? Ela precisa ter medo dos europeus? Da Alemanha, da Polônia? Dos 3 patetas do Báltico? Ah, gente, faça-me um favor, né?
Faça-me o favor. Faça-me o favor. Não tem razão para a Rússia aceitar a Ucrânia. Nenhuma. Essa que é a questão. Medindo os Estados Unidos, o país que depois de 20 anos perdeu para criadores de cabra no Afeganistão e agora está apanhando, veja só, de outros criadores de cabra no Iêmen. Porque a verdade é essa: os iemenitas colocaram porta-aviões nucleares para correr, que é supostamente a mais poderosa arma dos Estados Unidos. Então, por qual razão a Rússia aceitaria o Zelensky, o pessoal do Grupo Azov, do Pravda Sector, do lado das suas fronteiras? Nunca aceitaria, não tem razão para aceitar e não vai aceitar. Ponto. Os estados artificiais, e aí eu não coloco só esses três não. Tem outro estado artificial pedindo para ser reincorporado à realidade. A Eritreia, que também foi criado no rescaldo do fim da União Soviética, para prejudicar uma antiga nação inimiga. A Eritreia vai ter que voltar a fazer parte da Etiópia. Mas não se trata só de reincorporações. Uniões mal feitas, como o Iêmen, terão que ser desfeitas. Iêmen do Norte e Iêmen do Sul, como tem que ser. Eu diria que até a Alemanha. Você fala, mas a Alemanha reunificar. Gente, por favor, para de bobagem. A Alemanha foi criada em 1870. Foi desfeita em 1945. Isso quer dizer que em 1945 ainda existiam pessoas vivas que nasceram antes da Alemanha surgir. A Alemanha é uma construção histórica recente, de uma burguesia que queria um Estado Nacional. Não é de um povo que queria um país, é de uma burguesia que queria um Estado Nacional para apoiá-la. A Alemanha foi um erro histórico, que pode ser corrigido. Dividem ocidental e oriental novamente. Perfeito? Ou... Nossa, o dono dessa gata é um ex-aluno meu. Se alguém ver. Ou divida por critérios linguísticos as áreas que falam suábio, austro-bávaro, alemânico, ripuariano, baixo alemão, separado das áreas que falam médio alto alemão. E pronto. Recomeça. Bom, antes da gente voltar à nossa análise, deixa eu mostrar para vocês. Nós que pertencemos às camadas, digamos assim, menos favorecidas da sociedade, não podemos abrir mão da promoção. Olha aqui, galinha a R$ 5,99 o quilo e ovo a R$ 17,99, 30, cartela com 30. Então, né, não posso perder essa oportunidade de levar proteína para o bando. Mas enfim, voltando à nossa análise. Na primeira parte, nós falamos da incapacidade dos países beligerantes do Ocidente, e os três pilares do Ocidente: América do Norte, né? Estados Unidos, a Europa e Israel, de fazer frente militarmente ao mundo. O que está enfrentando é o mundo. Eles não estão enfrentando o Irã, a Rússia, a China, estão enfrentando o mundo. O mundo está enfrentando isso. Eu acho que é essa a questão aqui. E eles não têm capacidade militar para fazer frente a essa guerra. Não tem capacidade industrial, questão logística, não tem mão de obra. Sabe, não, a era demográfica é outra. Não é igual a década de 30, 40, que nascia gente, né? O famoso baby boom antes disso.
nascia gente aos caminhões, agora não. A mesma ideologia que eles passaram anos defendendo, os está destruindo, certo? Aquela premissa não é nem a questão da liberdade sexual, né? Agora o que está na moda é a liberdade de gênero. Você decide ser homem, mulher, trans, abacate. Então isso é lindo, maravilhoso, sei lá, né, na cabeça dessas pessoas. Mas o fato é que para você ter mão de obra, para você ter soldados, você precisa de gente nascendo. E até onde a gente saiba, precisa haver sexo heterossexual para que isso aconteça. Certo? Então é maravilhoso esse novo mundo, tal, né? Mas na prática ele oferece barreiras muito grandes para projetos de conquista. Acho que é por isso que eles queriam impor isso ao resto do mundo, para que o mundo ficasse como eles. Não conseguiram e não vão conseguir. Essa é a realidade. Certo? Na verdade, eles só conseguiram aprofundar o hiato. Então, que o Ocidente já era, tá óbvio. Mas e o outro lado? Vamos gastar essa segunda parte não falando dos perdedores, que a gente sabe quais são e a gente sabe por quê. E escolheram ser derrotados, porque foi uma escolha. A desindustrialização foi uma escolha, a financiarização da economia foi uma escolha, certo? Essa ideia de verde, que é farsante, foi uma escolha. A difusão de ideologias antirreprodutivas também foi uma escolha. Então o Ocidente escolheu isso. Só que eu acredito que eles acharam que dava para impor isso para o resto do mundo. E é óbvio que não dava. É evidente que não dava. E aí eles deram com os burros na água. Ok, mas e o outro lado? Olha a China. A China é a maior potência industrial do mundo. É a maior economia do mundo. Tem a maior marinha do mundo. O maior exército do mundo. E tem armas nucleares às centenas. Tem mísseis hipersônicos táticos, coisa que nenhum país do Ocidente tem. Não vão. O que eles vão fazer contra a China? O que eles vão fazer contra a China? Na verdade, a maior parte das indústrias deles estão na China. A China pode simplesmente se apropriar. E aí, o que eles farão? Né, o que eles farão? A BASF não tem mais nenhuma indústria na própria Alemanha. Se os países resolverem confiscar, aí não falo só da China, o Brasil também tem fábrica da BASF. Se os países resolverem simplesmente confiscar, o que a BASF vai fazer? Chamar o governo alemão? Para fazer o quê? Para chorar? Para fazer uma propaganda LGBTQ, PIN a mais e dizer que é errado? Para fazer uma propaganda identitarista, falando que o povo negro ficaria muito triste se as fábricas da BASF fossem tomadas? Ah, por favor, né? Vamos falar sério. O poder militar garante os interesses econômicos. Eu não estou elogiando isso não, isso é a vida, isso é um fato. Certo? Essa é a realidade. E não tendo poder militar, você não pode garantir seus interesses econômicos, simples assim. Parece que o Ocidente levou tempo demais para perceber isso, né? Que eles não estavam abrindo mão só da capacidade produtiva lenta, mas inexpugnavelmente eles estavam abrindo mão do poder econômico, da capacidade industrial, da infraestrutura, da manutenção, da formação de mão de obra, de pesquisa e desenvolvimento. Eles abriram mão disso tudo para financiarizar a economia e enriquecer grandes acionistas. Valeu a pena? Será que eles olham para o passado e falam, valeu a pena? Para alguns valeu. Gente, a bem da verdade, parei mais uma vez para comprar pão, né? Levar para o bando. A bem da verdade, as questões vão muito além de Irã, Rússia e China. Nós falamos de China, vamos falar um pouquinho de Irã e Rússia e depois de outras. O Irã forma por ano
o mesmo tanto de engenheiro do que os Estados Unidos. 240 mil. Só que com uma diferença. Primeiro, a população do Irã é de cerca de 87 milhões de habitantes. E a dos Estados Unidos é de 335 milhões de habitantes. Então, a população dos Estados Unidos é 4 vezes maior, praticamente, do que a população iraniana. Segunda diferença, mais da metade dos engenheiros formados nos Estados Unidos vão para o mercado financeiro. Então aí a diferença, vamos imaginar que alguns formados no Irã também vão, mas certeza que não é metade deles, a gente vê que na prática o Irã tem pelo menos 6 vezes mais engenheiros formados a cada ano, per capita, do que os Estados Unidos. É por isso que o Irã tem míssil hipersônico tático e os Estados Unidos não. É por isso que o Irã abastece o Hezbollah, abastece os Houthis, e o Hezbollah consegue enfrentar o Estado ilegítimo, e os Houthis colocaram um porta-avião dos Estados Unidos para correr, e os Estados Unidos só pode achar ruim. Foi-se o tempo que os Estados Unidos derrubavam um avião civil, assassinando centenas de pessoas, e ficava por isso mesmo, né? Foi-se o tempo que os Estados Unidos faziam isso com o Irã. O jogo virou. E virou exatamente por causa de decisões econômicas estúpidas para favorecer grandes especuladores. Porque a verdade foi isso, os Estados Unidos não foi uma escolha, vamos nos desindustrializar porque achamos que esse é o futuro. Não, vamos nos desindustrializar porque transferindo as fábricas para outros países a gente aumenta os lucros dos empresários e dos acionistas. Ah, mas a gente vai perder a indústria. Foda-se. Ah, mas vai perder emprego. Foda-se. Ah, mas vai perder massa salarial. Foda-se. Ah, vai destruir a cadeia produtiva. Foda-se. O que interessa é o lucro do próximo trimestre. Então foi com esse pensamento obtuso que o Ocidente escolheu eu nem sei a palavra, sabe? Ele escolheu se prejudicar, ele escolheu se... É quase um suicídio econômico. É um suicídio econômico que eles escolheram. Então é claro que o Irã, considerando que depois da ditadura imposta pelos Estados Unidos e pelo Reino Unido, e que foi derrotada pela Revolução Iraniana em 1979, naquele momento o Irã não tinha capacidade técnica para fazer pólvora, porque o governo liberal entreguista, ditador sanguinário Shah Reza Pahlavi, apoiado pelos britânicos e americanos, destruiu a capacidade industrial do país, né? Foi o preço que ele pagou para assumir o trono. Destruir aquilo que o Mossadegh tinha feito. Não só entregar o petróleo, mas destruir o Irã industrialmente. O que os Estados Unidos fizeram? Eles fizeram consigo mesmo o mesmo que obrigaram o Shah Reza Pahlavi a fazer com o Irã. O mesmo que obrigaram os governantezinhos, apoiados por eles na América Latina, pegar no Brasil o nome de 4 traidores: Fernando Collor de Mello, Itamar Franco, Michel Temer e Jair Messias Bolsonaro. Então o que esses 4 fizeram com o Brasil, seja por corrupção, seja por chantagem, seja, sabe-se lá por quê, não é só traidor mesmo, né? Sempre tem essa gente, ódio de classe, essas coisas. Não sei porque eles fizeram isso com o próprio país, mas fizeram. E claro, com o apoio. Gente, Jair Messias Bolsonaro, que aquilo não é só uma nulidade, alguém de inteligência limítrofe. Não, não. Aquilo é uma excrescência. Jamais teria chegado ao poder sem Globo. Jamais teria chegado ao poder sem imprensa. Jamais teria chegado ao poder sem os Estados Unidos por trás e a Lava Jato. Então aquilo que eles fizeram com outros países, incrivelmente, eles fizeram com eles mesmos. E acharam, bom, deu certo destruindo o Irã, que Mossadegh construiu. Deu certo destruindo o Brasil, que Getúlio Vargas e Lula construíram. E aí nós vamos fazer a mesma coisa com os Estados Unidos, e aí não, vai ser de boa. Conosco não vai ter consequência, não haverá consequência. Só que houve, como era óbvio, né? E agora vão ter que lidar com isso. Para reindustrializar os Estados Unidos,
caso eles resolvam fazer isso, é uma geração, pelo menos. Nesse intervalo de uma geração, não só a China vai ter se distanciado enormemente, a Índia já vai ter ultrapassado os Estados Unidos. Certo? O mundo unipolar nunca mais vai voltar. O domínio do Ocidente pelo mundo acabou. Certo? Acabou. A verdade é essa. Nós estamos vendo a morte da civilização ocidental. Ou pelo menos a morte do poder hegemônico da civilização ocidental. E aí tudo vai ter que ser refeito, inclusive a história. Perfeito? É um novo mundo. Quer eles gostem ou não. De certo gostam, porque foram eles que pediram, né? Então, de certo gostam. A Rússia, nos estudos do Banco Mundial por paridade do poder de compra, a Rússia, que já tinha ultrapassado a Alemanha como quinta economia do mundo, o ano passado ultrapassou também o Japão esse ano. E hoje é a quarta economia do mundo. Então o que eles fizeram? Conseguiram destruir a economia russa, igual eles prometeram, com sanções, que é a arma que eles sempre usam? Não. Conseguiram transformar a Rússia na quarta maior economia do mundo. Só isso. É a estupidez. É o preço dela. De toda forma, tenham uma ótima semana. Eu diria que ela está começando bem. Eu diria que ela está começando bem, com boas notícias. O fim do Ocidente é o melhor que pode acontecer para todos nós, para a humanidade inteira. Menos, claro, para eles. Que para eles, elite, né? Que para o povo dos Estados Unidos, para o povo da Europa, para o povo do Canadá, para o povo da Austrália, vai ser bom. Quanto ao Estado ilegítimo, não tem jeito mais coisa ser boa para eles e para a humanidade ao mesmo tempo. Então, paciência. Até mais, bom dia.